Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Edvogue Podcast. E hoje estou com uma convidada aqui ilustre. Vamos falar aqui muito sobre advocacia, direito criminal, execução penal. Vamos bater um papo muito bacana e interativo aqui. Doutora Sara, muito obrigado pela presença. Se apresente aí, conta Bom para o dia, público. doutor. Obrigada pelo convite, primeiro. Fico muito honrada de estar aqui. Meu nome é Sara Barbosa, sou advogada criminalista. Eu atuo hoje predominantemente na execução penal, na atuação na advocacia criminal geral, mas minha especialidade é execução penal. Show, bacana, doutor. Então vamos começar já direto no assunto, execução penal, que hoje talvez seja um tema central para a gente falar. A gente sabe que execução penal é diferente, muito diferente da ação penal, né? Muitos colegas às vezes não têm esse discernimento, saber como que é. Me explica como que foi essa sua decisão em ir para a execução penal, como que você tomou essa decisão, se especializou nisso, quais os caminhos que você percorreu para poder chegar até aí. Exatamente. A execução penal é uma área até negligenciada na faculdade de direito, né? A gente não aprende isso lá. E assim que eu me formei, que eu decidi que eu queria ser advogada criminalista a partir do primeiro mês com a carteira da ordem, eu comecei a falar, divulgar que eu estava atuando no criminal e meu primeiro caso foi de execução penal. E foi ali que eu percebi que os advogados não têm conhecimento, né? Então eu fui tentar ajuda ali com alguns colegas mais próximos, mais tempo de advocacia. Aí não deu certo. Então eu tive que fazer por conta própria, consegui esse no resultado ali e me especializei, porque hoje de fato me considero uma referência na execução. Os advogados com mais tempo de casa me procuram para isso, porque é um nicho específico, né? Totalmente diferente, igual o doutor falou, da parte de conhecimento, já é a parte ali do cumprimento da pena. E ali muitos pensam, condenação não tem mais o que ser feito. Isso não é verdade. Show. Hoje, qual que é, assim, talvez o principal desafio que a doutora percebe, tanto na sua atuação quanto dos colegas que vêm? Qual a maior dificuldade que se tem, assim, quando se fala em execução penal? O que a doutora percebe que os colegas têm de maior dificuldade? A maior dificuldade hoje, eu acho que são os cálculos. Os cálculos de execução, as pessoas acham que não tem erro ali por estar no sistema. Hoje nós temos o sistema unificado, né? Até quando eu comecei era um processo físico, o cálculo era ali bem complexo, difícil de entender. Hoje tem um sistema que já ajuda muito nessa parte, mas ainda assim, a dificuldade quanto ao cálculo, a fração exigida, essa alteração que nós tivemos aí do pacote anticrime na lei de execução penal, que alterou as frações para porcentagens na progressão de regime. Então, hoje, eu tenho uma procura muito alta em relação a isso e existem vários erros nesses cálculos que antecipam os direitos da execução penal, né? Progressão de regime, livramento condicional, questão de remissão, indulto, comutação, isso aí tudo é uma dificuldade geral. O pessoal tem muita dificuldade, né? Tem. E assim, falando ainda, antes da gente entrar num tema mais específico para advogados, em relação à execução penal ainda, qual que é a importância hoje? Como que a doutora vê a importância? Porque realmente muita gente negligencia essa importância de ter um advogado especialista em execução. Às vezes o próprio cliente pensa, já estou aqui, estou condenado, não tem mais o que fazer, eu tenho que cumprir. Mas como que a doutora vê hoje a importância assim, de ter um advogado que realmente ele conhece da execução penal para o cliente, para ele entender que, ó, existe ainda uma chance, mesmo já Uhum. tendo aquilo tudo tá até definitivo, Sim. transitou em julgado, tem ainda uma chance. Qual que é a importância? Isso já falando mais para o cliente, para a família. Como que a doutora vê essa importância de ter um advogado mesmo da Então, área? isso assim é quase uma luz no fim do túnel para eles, né? Então, a partir do momento que a gente faz um atendimento, demonstrando ali, analisando o processo de execução, os cálculos, os direitos que ele tem, as obrigações, explicando essa parte, quando ele percebe que você domina aquele assunto, é totalmente diferente. Então, hoje eu atuo na contratação até mensal. Eu cuido de clientes mensal ali para estar acompanhando a execução penal, para estar mostrando a importância de ter um advogado, antecipar os direitos, como eu falei, né? Diminuir o tempo de cumprimento, porque o intuito da pena é ressocializar, né? Então a gente mostra ali que existe possibilidade de cumprir com remissão, fazer estudo, direito à assistência médica, assistência à saúde. Então, tudo isso aí a gente demonstra para o cliente, para a família do cliente, passa uma segurança. Porque nem sempre é um trânsito em julgado. Às vezes a gente cuida da execução de um processo ali numa guia provisória, né, que não tem um trânsito em julgado. É desde essa atuação. Quando eu pego para analisar um processo de execução, eu sempre olho um todo. Até porque não só na parte de execução, existem processos que ainda cabem à revisão criminal. Então, é bem uma luz no fim do túnel, a gente consegue tirar a condenação, diminuir,
infinitas possibilidades. Tem muita coisa a ser Tem feita, muita né? coisa. E E os aí, advogados muitas vezes não sabem disso. É por isso que o cliente vem. Muitas vezes, quando a gente pega um cliente de execução também, ele já está calejado, né? Passou na mão de advogados, às vezes tem várias condenações aí, uma pena unificada extensa, e aí eles acham que não tem mais solução mesmo. Quando você mostra que é possível, por isso que eu falo, dominar o assunto, ter propriedade na fala, eu sempre demonstro, levo bem desenhado. Então, esse é o diferencial. eu também vejo assim, muito importante, porque eu também sou criminalista, só que eu não atuo muito em execução penal. Uhum. Então a gente vê uma diferença muito grande quando você está ali naquela fase de conhecimento, processo, instrução, para quando chega na execução penal, porque quem não tem assim aquele olhar realmente da execução penal, normalmente a gente olha assim, ó, transitou em julgado, está cumprindo pena, agora tem que esperar a progressão, por exemplo, para a gente poder Sim. pedir, não tem mais o que fazer. E E não é por realmente não aí, é, né? né? Tem ali muita coisa que pode ser feita, né? Isso. Eu atuo assim na advocacia criminal no geral, né? Mas existem nichos. Então a importância, e é tão bom isso porque é abrangente, né? Existe ali a pessoa que é especialista em tribunal de júri, Lei Maria da Penha, tráfico de drogas, e a execução penal ela pega de tudo um pouco, mas não deixa de ligar, são conexos os processos. De fato, a execução é específica porque ela já foge do conhecimento. Não precisa ter aquela técnica de audiência. Outro ponto também na execução. Não existem audiências como existe numa fase de conhecimento, tantos recursos ali, é um recurso principal cabível, uma audiência, se tiver, de justificação, a de monitório, que são mais simples. Não deixa de ter a complexidade do caso, mas são mais simples na atuação do que uma fase de conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas deixam, negligenciam essa área, não sabendo que você pode ganhar dinheiro, porque é muito rentável, e assim, entregar clientes. E os próprios clientes, eles passam. Já aconteceu de fazer um atendimento ali na unidade prisional e num retorno, eu saí de lá com 15 nomes para constar. Pessoas que estão sem advogado ali, querendo um auxílio, ver se pode fazer alguma coisa, desacreditado, e dali foi virando a minha advocacia mesmo. Show. Então vamos lá, vamos começar a falar agora dicas para advogados. Primeira coisa, a gente fala muito aqui, inclusive um tema que eu sempre trago no podcast, é a questão do posicionamento no digital, rede social. E para quem advoga na área criminal, já tem ali uma certa limitação, não vou nem falar limitação, um certo receio, Sim. porque a gente é mal visto pela sociedade. Uhum. Infelizmente ainda tem muito disso. Tem. Ah, você está defendendo bandido, você está A justificando? advocacia criminal, ela é criminalizada, né? E eu fico Justamente. horrorizada quando eu vejo, por exemplo, comentário em rede social, assim, uma postagem de um crime ou uma nota de advogado. Os comentários, realmente, as pessoas, a gente fica horrorizado. Só que, assim, eu entendo, são pessoas que não têm o conhecimento técnico que nós temos, né? Muitas vezes, passa uma imagem, a mídia, um sensacionalismo, do que não é de fato o que está acontecendo. Porque se a gente está advogando no criminal, a gente tem que acreditar, primeiro, nos direitos humanos, na defesa, e que é possível, né? Então, assim, agora eu vou fugir um pouco, mas voltando a essa questão de rede social. Eu vejo que é muito importante. Quando nós vamos procurar qualquer serviço, um médico, que seja, questão de estética, a gente olha no Instagram. E não é Exato. diferente com a gente. Hoje, todo mundo tem acesso a uma rede social, seja Instagram, TikTok. Então, as pessoas vão ali atrás para ver seu conhecimento, sua técnica, seu assunto. Então, é muito importante se posicionar. É um arrependimento, inclusive, que eu tenho, né? Porque eu demorei a me posicionar até por esse medo. O receio que a gente tem das críticas, os comentários. Eu já tive hater, falei, tô no caminho certo. Eu acho que quando a gente começa já a atingir as pessoas, a gente está, de fato, mostrando o nosso trabalho. E é assim, saber lidar, porque sempre vai existir. Você fazendo ou não, vão criticar. E por que não demonstrar isso, ter uma advocacia mais rentável, ganhar mais clientes, mais posicionamento, né? Eu acho importantíssima a rede social. Exatamente. E assim, não deveria existir, mas a gente sabe que existe. No caso da doutora, por exemplo, a advocacia criminal ela já é um pouco. Já existe um preconceito. Aí quando se fala em mulher criminalista, Sim. ainda existe um preconceito maior. Como lidar com isso até para as mulheres criminalistas que estão aí pensando em ir para o Instagram, se posicionar, mas estão com medo desse tipo de julgamento? Olha, eu acho que, como tudo, a gente tem que ter um posicionamento firme, né? Até nesse ponto de ser mulher, existe sim o preconceito, isso é real. Eu sinto um peso maior por ser mulher na advocacia criminal, por ser nova, de certa forma as pessoas julgam isso também, tatuagens, enfim. Mas assim, não desistir, porque isso é saber impor o respeito. A gente quer respeito e a gente tem que buscar ele também. Então, voltando para a rede social, a gente tem que se posicionar de uma forma respeitosa, digna, né? Demonstrando ali, não é um. Já foge do nicho do. Assim,
A pessoa quer passar uma imagem mais sexual, ela quer passar, ela trabalha com o quê? A advocacia mais séria. Então a vestimenta já muda, a forma como a gente chega, se porta num local, numa delegacia, num fórum, desde o cumprimento. Eu acho que isso é o diferencial para a mulher mesmo se posicionar, porque se você escolheu estar nessa área, você consequentemente vai ter que abrir mão de outras coisas, de outros Uhum. gostos, outras postagens, mas eu não vejo isso como uma dificuldade. Eu amo o que eu faço, eu gosto de ser advogada, encorajo mulheres a serem advogadas, mas eu acho que a gente tem que saber, sim, o nosso local, o local de certas roupas, de certas falas. Eu acho que vai mais por aí. Certo. Agora até pegando o gancho. A gente falou de rede social aqui Uhum. e a gente sabe também que existe um outro ponto, até fugindo um pouco da rede social, para quem é dessa área. A gente que convive aí no dia a dia de presídios, a gente sabe que é um ambiente hostil, não é um É. ambiente assim para qualquer um. E muitos advogados acabam errando muito nesse momento de não saber como se portar. E aí Uhum. eu quero que a doutora também já traga aí uma dica pela sua experiência prática, tanto para homens quanto para... A gente ainda sabe, querendo ou não, É. a mulher ainda tem uma dificuldade maior com isso, de ter um Uhum. respeito. Como É. se portar perante os agentes prisionais, policiais, os próprios clientes presos? Qual que Uhum. seria, assim, É sua até recomendação? engraçado isso que o doutor falou de, assim, ser um ambiente hostil, porque de fato é. Mas as pessoas que sonham com a advocacia criminal, elas colocam ali como uma coisa muito bonita. E não é, né? Como tudo tem prós Uhum, e contras. Mas, assim, é um ambiente de fato hostil. É um lugar bem pesado, né? Porque as pessoas estão ali sofrendo. E, assim, as pessoas imaginam, a advocacia criminal só tem bandido. Não é assim. Quando a gente atua nisso, a gente vê que muitas pessoas que estão ali não deveriam nem estar. Mas, assim, voltando para esse ponto, a gente chega numa unidade prisional, trata com respeito um agente, a pessoa, se a gente quer esse respeito, a gente tem que dar ele, né? Muitas vezes eu já passei por situações de grosseria. E aí eu pensei em rebater, eu pensei em criar um caso, mas não é o caminho também. Porque se você dá corda para aquela situação, aquilo ali transforma um turbilhão. Então eu tento matar a pessoa com um sorriso, uma forma mais grata pelo serviço, porque de certa forma ele está ali prestando serviço e eu estou fazendo o meu. Então, o respeito, a gente quer respeito em todos os lugares. Mas eu acho que a gente tem que começar por aí, né? Mostrando para a pessoa o que você está fazendo ali, que é que sua parte, seu trabalho, não tá para brincadeira, não tem nenhuma sacanagem, porque também para a mulher tem esse peso. Muita gente não sabe, mas imagina-se assim, elas têm envolvimento. E assim, nada contra e nem criticando essa parte. Mas por ter envolvimento, por que que a gente não seria advogado, uma boa advogada, um bom profissional? Entendeu? Então, assim, eu chego sempre com respeito, cordialidade, a vestimenta, igual eu falei, né? Isso muda muito a forma que a pessoa vai me ver e a imagem que eu quero transmitir. Eu acho que é basicamente isso. exatamente. A gente tem que ter essa, acima de tudo, uma postura, né? Uhum, Porque, e esse falando até nessa questão da vestimenta, eu mesmo já passei. Hoje em dia é tanto calor aqui em Goiânia que eu quase não uso terno sempre aqui. sim. Assim, quando eu tenho uma audiência, alguma coisa. Só que eu já percebi, quando a gente vai no presídio, por exemplo, quando você tá ali com comum, uma camiseta, um tênis, uma calça, e quando você vai com o terno, você tem, querendo ou não, um tratamento Tem. diferente. Isso em delegacia, fórum, Qualquer qualquer lugar. E lugar. aí eu imagino que para a mulher isso ainda seja um pouco mais difícil, porque a mulher tem essa questão ainda, né, da É. sensualização, a interpretação errada, porque é um ambiente que tem mais homens, é Isso, mais para o homem tem o masculino. terno, né? Para a mulher, eu procuro usar vestimentas mais escuras. Eu me identifico mais assim, passo uma seriedade, transmito o que eu quero passar, né? E sempre coberta, igual então, que o calor de Goiânia, de fato, é um problema para mim, porque eu tenho respeito com as tatuagens. Assim, a gente já caiu muito esse tabu de tatuagem hoje em dia. Mas eu ainda sinto que é um respeito eu não mostrar, eu tampar. Então eu tô sempre ali no calor de Goiânia com uma camisa longa, mas eu acho necessário, É importante, né? né? E falando sobre o cliente agora, a doutora falou que chega, às vezes já sai com 15 nomes lá. Uhum. Como se portar perante o próprio cliente? Que a gente sabe, eu já tive casos de cliente que às vezes, você podia fazer isso para mim, me ajudar nisso, naquilo. E aí você já tem que, sim, para mim você tem que ser curto e grosso. Fala, cara, tô Sim, aqui como seu advogado, qualquer outra coisa fora disso exatamente, é já não por tem. Mas aí. como conseguir chegar nessa postura mesmo? Como um advogado tem que se portar em relação ao cliente, na liberdade, Aham. na Eu conversa? comecei, assim, a advocacia com 21 anos, nova, né? Eu tinha cara de mais nova, jeito, fala.
E aí eu acho que muitas vezes eles imaginavam isso. Ah, você pode fazer um favor? Começa com um favor. Trazer uma aliança aqui pra mim, passar um celular numa audiência. E esse tipo de coisa eu sempre cortei. Falei, olha, a minha advocacia é só processual. Eu não faço qualquer tipo de coisa que fuja disso. Até recados, porque assim, com a pandemia teve uma dificuldade em relação às visitas, né? Então os Uhum. familiares tinham ali as visitas frequentes, hoje não tem mais, é muito mais difícil isso. Então eles têm contato por meio do advogado. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. E aí, quanto a isso, eu não passo recado que fuja do processo ou um recado de família, a filha adoeceu, aconteceu isso, porque assim, até para nossa própria segurança, a interpretação que as pessoas podem ter disso compromete muito a gente. E a minha advocacia é sempre limpa, isso ficou claro, tanto que hoje eu não recebo nenhum tipo de proposta que foge da minha atuação, Exato. Aí a importância de já ter essa postura no primeiro no momento, primeiro né? momento, porque Porque ali você vai formar a sua imagem, né? aham, eu já percebi isso assim. Eu tive uma única situação, foi um cliente que pediu para levar um relógio Aham. para ele. Falou, você tem como trazer um relógio e tal? Eu falei, cara, eu não levo nada. A gente, nossa relação aqui é estritamente profissional. Fora Isso. disso, o que puder, o que não puder, é você com a sua família. Depois disso, ele nunca mais questionou nada. Então, eu vejo que assim, o cliente do criminal, ele também tem essa percepção. Tem. Ele Eu acho tem a que ele tem essa existência, né? primeira, olha, ele pergunta se ele vê que o advogado já tem essa postura de falar, não, o cara é um cara sério, não vai. Ele Isso. nunca mais nem E questiona. não por isso você vai perder o cliente, porque o que ele quer é resultado. Claro que ele está buscando ali uma solução para alguma situação que ele está querendo, mas o resultado no processo é muito mais importante para ele. Então, se você não faz isso, você não vai perder o cliente por não fazer. Não tem esse medo de ceder a uma coisa que foge do princípio, caráter, né? Exatamente, acho que esse é um ponto fundamental. A gente não ter Fundamental. esse medo de achar, "Ah, o cliente não vai querer, não. Não, o Pelo cliente contrário, precisa de você. ele vai ver sua postura e vai falar, meu advogado é um cara sério. Isso. Então, E ele pode ter vai, certeza que isso muda. vai gerar uma confiança maior. É. Bacana, doutor. Agora falando da execução, a gente falou um pouco aqui da rede Uhum. social, da postura lá, que isso eu acho muito importante para nossa área. E agora vamos falar da execução penal em si. Hoje, qual a sua recomendação assim para quem quer de fato entrar na execução penal? Falar, ó, quero ser especialista. A pessoa ela consegue conciliar tanto a parte da execução quanto a outra parte, ou é ideal ela só focar na execução, ela teria que fazer um curso. Qual que é a sua recomendação para quem quer hoje trabalhar com execução penal? Olha, assim, a gente sempre que a gente foca em algo, a gente se torna melhor nisso, né? Não dá pra contar como se soubesse de tudo. Ninguém sabe de tudo. Por isso, o direito existe em várias áreas e na advocacia criminal não é diferente. Então, hoje eu atuo sim na fase de conhecimento, até porque analisando tantos processos de execução, a gente tem mais a percepção de como funciona. Mas eu gosto de atuar na execução penal. Eu acho que as pessoas precisam aprender isso sim, porque hoje, até a última vez que eu olhei, sei lá, quase 1 milhão de pessoas cumprindo pena e nunca vai acabar. Então, essa área não existe concorrência, nós podemos nos unir nisso. E eu procuro sempre ensinar, hoje muitos advogados me procuram para cuidar da parte de execução dos clientes deles. Eu faço consultoria nessa parte, né? Então, eu ensino eles a fazer aquilo que é a dificuldade. E eu tenho até um curso hoje lançando de indulto e comutação, que é ensinando, que foi o pedido que eu mais fiz esse ano. Na parte de execução, falando em execução, foi indulto e comutação. Até porque o decreto de indulto natalino se confunde muito com saidinha de Natal, então as pessoas não entendem de fato. Isso aí eu já esclareci dúvidas assim que a gente fala, não, as pessoas não sabem. E eu procuro ensinar para que as pessoas possam se destacar, né, na advocacia criminal, começando por uma área que é negligenciada. Exatamente. E ó, que interessante. A gente às vezes não tem essa percepção, né? Um advogado, a doutora tá falando, inclusive para mim, eu não tinha tanto conhecimento assim, de você ter de fato uma consultoria, né? Porque o cliente Uhum. da execução, o que está cumprindo uma pena, ele tá ali, ele vai do começo da execução até o final precisar do advogado, justamente Uhum. para, ó, sair um decreto novo que pode E esse beneficiar. ano teve alteração, 2020 teve alteração, então se a gente não tiver por dentro disso, a gente perde a percepção, o cliente. Exatamente. E aí, para o advogado, seria uma oportunidade. Ó, cara, é o seguinte, você vai ter execução penal. Eu não vou te cobrar um valor X para acompanhar esse processo. Você vai me pagar uma consultoria mensal Isso. e eu vou ser o seu advogado na execução E durante o eu período que você está auxilio em cumprindo tudo o pena. que precisa. Precisa dos direitos resguardados? Eu estou ali para isso. Eu mostro quais são as obrigações para o fiel cumprimento da pena ali, né? Então, e assim, o contato é direto e constante com eles. Principalmente esses mensais. Interessante, né? É uma oportunidade para quem quer Com advogar na execução. certeza.
As Então, pessoas que querem advogar na execução têm que ter o entendimento que dá para fazer dinheiro, né? Porque às vezes não só pelo amor, pela profissão, claro que a gente pensa no dinheiro. E eu vim de uma família que não tinha um advogado. Eu não tinha uma referência, não vim de família rica. Hoje eu conquistei tudo com a advocacia e, como eu falei, desde o meu primeiro mês foi execução penal. Então, hoje a minha vida, minhas viagens, meu carro, meu apartamento. Então, assim, eu sou muito feliz e realizada com a advocacia criminal. tudo vem da execução. Tudo vem E da fala mais execução. um pouco a doutora falou que tem um curso, como que Isso. funciona, Ele como que vai ser é. lançado, né, um curso básico, assim, mostrando de forma bem objetiva como que eu faço, na prática, uma análise de um processo de execução quanto ao pedido de indulto e comutação, analiso os cálculos, até porque o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que é o CEU hoje, ele tem umas funções que ajudam muito na hora de fazer essa análise. Então, muitas pessoas não têm esse conhecimento. É um sistema relativamente novo, não sabe todas as abas ali, o que que funciona. Então, eu mostro isso no curso e ensino como que faz um pedido, se cabe o indulto, se cabe a comutação, e olha, gente, o indulto, ele extingue a pena, você tira uma condenação da pessoa, isso aí você não tem resultado melhor para uma pessoa que está cumprindo pena, até porque muitos hoje, eu tenho muito mais cliente comprometido com a ressocialização do que com o crime. Então, muito deles eu mostro, com o indulto nós vamos tirar essa pena, e aí mais próximo de ser primário de novo, né? A gente sabe que tem aquela questão dos 5 anos, então eu vendo essa ideia para o cliente e, de certa forma, é vantajoso para ele. E, doutor, eu quero falar também, assim, pra gente mostrar, porque eu vejo a execução penal como um nicho promissor. Só que muita gente não consegue enxergar isso. Tem muito advogado que quer pro criminal, quer pra execução, mas acha assim, ah, não, mas o que que eu vou fazer lá? Vou cobrar o cara pra fazer o quê? Vamos numerar aqui três situações que a gente pode cobrar do cliente. Eu vejo que hoje, não só a pessoa fica limitada, o cara está no regime fechado, Uhum. mas tem muito cliente que está no semiaberto, no aberto, e que tem necessidade de ter um advogado para que é preciso tirar uma tornozeleira. Sim, Ó, eu tô com a tornozeleira, mas eu quero ir na igreja, eu quero fazer um e curso, eu quero fazer uma exatamente. viagem. Apresenta para a gente os principais pedidos, as principais oportunidades que o advogado pode ter na execução penal. Certo, vamos lá. Primeiro passo, análise do cálculo. Quais crimes estão ali unificados nesse cálculo? O que é que responde? Qual crime responde? O regime que se encontra. Nesse regime, tem direito à remissão. Na verdade, no regime fechado, semiaberto e no aberto, as pessoas têm direito à remissão, mas muita gente não sabe que no aberto também tem. Então, esse é uma parte que eu mostro, que isso vai antecipar o livramento condicional. Então, vamos lá. A remissão, que ele tem direito, trabalha, estuda, quer frequentar a igreja, tá com tornozeleira, já tem o direito de tirar, o cálculo tá errado, tem direito à indulto à comutação, saída temporária. São vários. É assim, são É várias muita mesmo. oportunidade, né? Tem muita oportunidade. Já é um tema que tem que vir no curso, ó. É, tem que ter, isso aí vai ter, esse é o primeiro módulo, depois vão ver os outros. Outra dificuldade que as pessoas têm também é com o PAD, né, o procedimento administrativo disciplinar, Uhum. fazer defesa ali, muita gente não sabe que tem direito a contraditório, apresentar testemunhas, fazer recurso. Eu já fiz recurso com conselho penitenciário, uma coisa que foge totalmente do entendimento de muitos advogados que eu já conversei, entendeu? Então, eu acho que é muito importante entender e conhecer a execução penal. Tem que entender da lei, né? Meio de execução tem que saber mesmo, não É, adianta. A gente teve até um caso que eu vi que saiu repercussão aí, que era algo que eu não conhecia, que existe ali aquele regime diferenciado, parece. regime disciplinar diferenciado, É, RDD. e que aquilo ali para a pessoa também é horrível, né? É E aí a pessoa horrível. quer sair daquele E tem uma regime e não legislação tem. específica para isso, né? O tempo que pode permanecer, quais são os critérios para isso, porque assim, os presídios federais, eles são para pessoas de alta periculosidade, e ali tem que entender se a pessoa está adequando aquele caso. É de fato um regime muito mais complexo do que os outros para cumprir uma pena. Então é preciso fazer esse acompanhamento também nessa parte. E os advogados não conhecem. Eu Não. falo por experiência própria. Eu não conheço praticamente. Quando eu Uhum. chego em execução penal, sim, eu faço o básico. Sim. Ó, vai pedir uma progressão, vai pedir um negócio, até essa questão de indulto, decreto, que a gente não está acompanhando sempre. Isso, mas é porque foge, né, da sua atuação constante ali. Foge muito. Por isso que eu acho muito importante buscar essa especialização, né? E aqui eu até aproveito, ó. A doutora Sara está aqui com curso, especialista. Eu acho assim, ó, eu fiz pós-graduação, tenho especialização, mas eu acho, hoje eu vejo que esse tipo de curso que a gente tem mais próximo com quem de fato está na prática vale muito Eu mais do penso que o da próprio mesma título. forma. Eu fiz Então, minha pós-graduação no primeiro ano de advocacia e hoje eu arrependo, porque ali eu não tinha conhecimento, então não aproveitei, não absorvi tanto o assunto, né? Porque quando a gente não domina a prática é muito diferente da teoria ali.
Então, a vivência da advocacia, tanto é que a minha especialização foi com um profissional já da área. Então, eu prefiro mesmo a pessoa que entende daquele assunto, que está na prática, que vive o que ela está falando. Exatamente. Você tem a oportunidade de ter acesso a alguém Isso. que vai realmente estar te passando ali Claro que é aquilo que importante é a ter uma experiência. pós-graduação, mas eu falo assim, a pessoa que quer atuar, acho que começa por aí. Exatamente, eu concordo. E de onde veio essa ideia de criar um curso? De onde a doutora percebeu essa necessidade? Como que surgiu? Então, foi justamente dessa alta procura, né? De advogados mesmo. Assim, eu falo de clientes, porque isso aí já tem mesmo, mas eu falo de advogados buscando e vendo a partir do posicionamento na rede social. Eu já tive cliente que chegou no escritório e falou assim: doutor, antes de vir aqui, eu olhei sua rede social, falei, meu Deus, ela ensina outros advogados. Então, o próprio cliente vai ver que você domina aquilo a partir do que você expõe. Então, os advogados procuravam a partir do posicionamento. E foi ali que eu falei, olha, então acho que um curso vai valer a pena, né? Ensinar os principais queixas, porque a procura maior esse ano foi principalmente de indulto e comutação, De advogados querendo de saber, advogados querendo saber. entender. Ó, E interessante. aí eu faço análise, né, do processo deles ali, para poder ensinar o passo a passo, que é o que eu vou fazer no curso. Eu Aham. coloco algumas aulas práticas ali, mostrando casos reais mesmo, para demonstrar como que faz o cálculo. Eu tenho até um site que tem uma calculadora de execução penal que facilita aí para a gente fazer os cálculos de progressão de regime, de detração, que é outra coisa importante na execução penal para a gente conferir. Então, ali na calculadora, a gente consegue falar para o cliente quanto tempo ele vai ficar preso, em meses, em dias. Isso é muito valioso para a pessoa que está. Você vai falar assim, vai cumprir um sexto. O que que é um sexto? É 10 meses. 10 meses e 2 dias. Com a Uhum. remissão, eu vou tirar 3 meses disso. E a calculadora, ela traz essa função. Você consegue colocar a data base, que é outro ponto também que se erra muito na execução penal, a data base dos cálculos para progressão e para o livramento condicional, porque são coisas diferentes. Então, na calculadora, você consegue projetar a data exata que ele vai sair. Ó, são 10 meses, vai sair dia 20 de dezembro de 2024. E aí, Show. achei... É um site próprio É o seu? Já site tá com a próprio. calculadora? Isso. Ó, que bacana. Já fala o site aí pro pessoal. sarabarbosa.com.br, pessoal. Esse Acessa site aí é lá. E valioso. lá no site tem uma função, inclusive, para colocar, fazer um cadastro, se tem interesse na mentoria, consultoria ou nos cursos também. É. Doutora, muito interessante. Agora sim, além do curso, tem uma outra forma hoje, se um advogado fala assim, ó, estou interessado, eu quero ter acesso à doutora Sara para poder ela me ajudar, me auxiliar. Hoje tem algum outro tipo de serviço, algum outro tipo de produto que a doutora presta para advogados exclusivamente? Sim, inclusive nessa parte aí do site é para colocar se tem interesse na mentoria. A mentoria eu vou fazer um acompanhamento. Basicamente, tudo isso que nós conversamos, eu vou acompanhar a prática da pessoa, né? A vivência, auxiliando nos processos, na atuação, no posicionamento, nas tratativas com clientes, a juízes, desembargadores, aí toda essa parte que envolve o direito criminal. Show de bola, show de bola. Doutora, o bate-papo foi bom. Agora eu quero que a doutora deixe um recado. Pode ser um pouco motivacional, pode ser um pouco técnico, para os colegas advogados, principalmente aqueles que querem ir para a execução penal. Uhum. Um recado assim, uma orientação, uma dica, aquilo que a doutora quer deixar mesmo. A mensagem da doutora Sara para os advogados Sim, da execução penal. Fala para a certo. câmera lá que todo mundo vai te ouvir. Pessoal, se você tem interesse em atuar na advocacia criminal, em algum nicho, conhecer a execução penal, não desiste. É muito valioso trabalhar com o que se gosta. Eu não tinha referências na família, como eu falei aqui, não tinha pessoas que pudessem me auxiliar nisso. E hoje eu sou uma referência na cidade, as pessoas me procuram. Então é possível, eu sou feliz, eu vivo disso. Eu tinha muito aquela imagem, faz concurso público, tem uma estabilidade, a família cobra isso, né? E assim, até a família mesmo vê quando você está atuando nisso, quando você domina, o quanto é importante ver o orgulho das pessoas por você, pela sua atuação. Então não desistam, contem comigo para isso, entrem no site, entrem em contato e estou aqui para o que precisar. Show de bola. Então é isso então, pessoal. Doutora Sara, muitíssimo Eu obrigado. que agradeço o convite. Foi muito bom o bate-papo. Vamos marcar outros Vamos com certeza. bate-papos. E ó, quem não segue a doutora Sara, faça seu Instagram, Sara Barbosa, DV. DV. Show. Show. E se inscrevam lá no canal do YouTube, quem não está inscrito. Acompanhe aí sempre. Vamos ter muitos podcasts ainda. E em breve, mais um com a doutora Sara, para a gente falar mais ainda sobre execução penal. E ó, vou deixar aqui a recomendação já. Se você quer atuar na execução penal,
compra o curso da doutora Sara, a mentoria, enfim, caminhe com ela, porque eu conheço, recomendo, sei que é referência na área. Tá Obrigada. bom, doutora? Obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigado.